Exercício 51. Na figura 1041, o bloco 1 tem massa de 460 gramas, o bloco 2 tem massa de 500 gramas e a polícia está montada sobre o eixo horizontal com atrito desprezível. Tem raio igual a 5 centímetros e aí quando o sistema é liberado a partir do repouso, o bloco 2 cai 75 centímetros em 5 segundos, sem que a corda deslize na borda da polia, né? Ou seja, não tem deslizamento aqui. Qual é o modo da aceleração dos blocos? Qual é o valor da tração T2 e tração T1? Qual é o modo da aceleração angular da polia e o momento de inércia dessa polia? Então, como se trata de um exercício de dinâmica, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar os corpos para marcar as forças, ok? Vamos fazer isso então. Ó, vou fazer o desenho do bloco M1. Vou fazer o desenho da polia. Tá? E vou fazer o desenho do bloco M2. Agora a polia ela vai girar, tá? Então, ao contrário do que vocês estavam acostumados a fazer em dinâmica, quando não tinha rotação, a polia vai ser tratada como um corpo, ok? Então, agora aqui a gente pode marcar as forças. A gente tem o peso 1 e tem a tração 1. A tração um pouquinho maior. Por que que a tração é um pouco maior? Porque a gente viu, ele falou no enunciado, que o corpo 2 cai. Ou seja, a gente sabe que a aceleração, ó, tá para cá, né? Tá descendo aqui, ó. Essa é a aceleração do sistema. Então eu já sei que aqui, ó, a aceleração tá para cima, tá? Marca a aceleração também. Daqui a pouco eu ponho as letras. Vamos lá, ó. Peso 1, peso 1, ok? E tração 1. Ótimo. E aí, a aceleração para cima aqui, tá? Na polia. Vamos marcar as forças na polia. Se o centro da polia tá aqui, eu posso pegar um raio aqui, ó. Tá? Pode desenhar assim, não tem problema. Só pra gente marcar direitinho. Então, o que vai acontecer aqui na polia? A gente vai ter a tração T1, porque, né, se o fio, por meio do fio, um puxa o outro aqui, né? O bloquinho está puxando a polia por meio do fio. Então, eu tenho aqui, ó, a tração T1, ok? E aqui eu tenho a tração T2. Vamos chamar de T2. Ótimo, certo? E claro, essa polia está presa em algum lugar, né? Então tem algo segurando aqui, ó. Mas isso pra gente não vai interessar muito. Tem algo segurando a polia, evidentemente, tá? Vou chamar de normal, apenas por uma questão de... para ficar em equilíbrio o sistema aqui. Já no bloco... e aí, o que que vai acontecer, né? Essa polia vai girar aqui, ó. Com determinada aceleração angular. Um alfa. Perfeito? Vamos marcar as forças agora aqui em 2. Tem o peso 2 e a tração T2. Nesse caso, o peso é maior que a tração. Correto? Por quê? Porque se ele está acelerando para baixo, né? Aqui o peso 2 e a tração T2. Ok? E aí, a aceleração aqui, ó. Certo? O fator comum entre tudo é que o sistema acelera todo mundo junto, né? Possui a mesma aceleração. Só que ele disse uma coisa interessante. Ele disse que o bloco 2 cai 75 centímetros em 5 segundos. Se o bloco 2 caiu essa altura, vamos anotar aqui, ó. O bloco 2 caiu quanto? 75 centímetros em 5 segundos. Então eu tenho que transformar em metros, né? 0,75
metros, que são 75 centímetros, e ele levou um tempo de 5 segundos para isso acontecer. Como o movimento é acelerado, a gente já viu que o movimento é acelerado. Eu vou usar um sorvetão. A equação do sorvetão. Para descobrir essa aceleração. Tá? Por quê? Porque a variação do espaço, ou se eu quiser, eu posso colocar o espaço inicial 0, e a posição final do móvel 0,75, né? Então ele começou do zero aqui e caiu 0,75. A velocidade inicial é nula, porque partiu do repouso. A aceleração que eu quero saber. E o tempo é 5. Então vai ficar 5 ao quadrado. Que demorou 5 segundos. Ok? Então basta eu calcular o valor de A agora. Passo 2 multiplicando e o 5 ao quadrado, né? Que é 25 dividindo. Então fica 0,75 vezes 2 dividido por 25, que dá 0,06. 0,06. Aí, como eu deixei no sistema internacional, né? Metro por segundo ao quadrado. Então, nós achamos a aceleração. Ok? Já marcamos todas as forças e achamos a aceleração. Item B. Item B. Ele quer saber o valor da tração T2 e depois no item C na tração T1. Se eu olhar aqui a figura, ó, olhando o corpo 2, o que eu consigo determinar? Eu sei que P2, porque ele está indo para baixo, né? P2 menos T2 é igual a massa 2 vezes a aceleração, ok? Então daqui eu consigo descobrir T2, porque o peso 2 eu tenho, ó. Ele disse que tem uma massa de 500 gramas. 500 gramas, tá? Então isso daqui é M2 vezes G menos T2 é igual a M2 vezes A. Como eu tenho todos os valores, eu consigo determinar T2, ó. Porque a massa ele deu, que é meio quilo, são 500 gramas. O G, vamos aproximar para 10, não tem problema, vamos fazer, evitar a conta, a gente está aproximando, não vai fazer muita diferença. Aqui, T2, a massa 2, meio, ok? Vezes a aceleração que a gente obteve, 0,06. Então, o que vai ser minha tração T2? Minha tração T2, passo para cá, né? Vai ser 5, porque 0,5 vezes 10 dá 5. E 0,5 vezes 0,06 dá 0,03, é metade, né? Então, menos 0,03. Então, eu descubro que a tração T2 é de 4,97 newtons. Ok? Vamos para o item C. Agora ele quer saber a tração T1. Agora eu olho o corpo 1. Mesmíssima coisa. Corpo 1. O que eu tenho? Agora ele vai subir, né? Então a tração vai ganhar. Tração 1, ó. Tração 1 menos o peso 1 é a massa de 1 vezes a aceleração. Ok? Então vamos substituir. Tração 1 menos o peso, que a gente sabe que é a massa de 1 vezes o G, é igual a M1 vezes a aceleração. Aí ele disse que a massa M1 é 460 gramas, ou seja, 0,46 quilogramas, né? Então, a tração T1 menos 0,46, que tem que transformar em quilograma, vezes 10, igual a 0,46, vezes a aceleração, que a gente descobre que é 0,06, tá? Então, o que vai dar a tração T1? É só passar, multiplicar aqui, né, o 4,6 e passar somando. Então, eu já vou fazer aqui na calculadora direto, ó.
0,46 vezes 0,06 mais 0,46 vezes 10. Dá 4,63 aproximadamente, tá? 4,63 newtons. Ótimos. Então, beleza. Maravilha. Conseguimos a tração T1 e conseguimos a tração T2. Ótimo. Então já temos duas respostas. Agora, ele quer saber qual é o modo da aceleração angular da polia e o momento de inércia. A aceleração angular da polia vai sair um pouco mais fácil. Por quê? Porque a gente sabe que a aceleração tangencial é a aceleração angular vezes o raio da polia. Ok? Vezes o raio da polia. Que ele deu aqui, ó. Que é 5 centímetros. 5 centímetros. E a aceleração tangencial a gente obteve, que é o 0,06. A gente calculou no item A. É igual a alfa vezes 5 vezes 10 a menos 2. Porque tem que transformar em metros, né? São 5 centímetros. 5 vezes 10 a menos 2 metros. Então, alfa será 0,06 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Dá 1,2. 1,2 radianos por segundo ao quadrado. Ok? E finalmente o item E. Item E. Que ele quer saber qual é o momento de inércia da polia. Bom, se a gente tem a aceleração angular e tem as forças que agem nela, a gente pode escrever a equação, né, a segunda lei de Newton para a rotação. Ou seja, o torque total é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Só que vamos lá, qual vai ser o torque? Vamos olhar nosso desenho aqui, ó. Tá? O que vai ser o torque? Vamos considerar positivo aquele que está fazendo girar no sentido da polia, tá bom? Para ficar mais fácil. Então, esse daqui vai fazer a polia girar no sentido do alfa aqui, ó. Mas o T1 está fazendo girar no sentido contrário. Então, obviamente, esse daqui é um torque positivo e esse aqui é um torque negativo, tá? É só uma questão de escolha. Você poderia escolher o contrário também, só que aí o alfa você ia jogar negativo, tá? Vou deixar o alfa positivo e considerar o torque desse positivo. Então, a distância aqui ó, é o raio, ó. Então, fica o raio vezes T2 e aqui o raio vezes T1, ok? Então, o T2 é que faz ela girar, né? Que faz ela girar no sentido da aceleração. Então, vou considerar ele positivo, fica mais fácil. Ó, então, fica T2, o torque lá na ponta da direita, T2 vezes R, menos T1 vezes R. Ok? Isso é o momento de inércia vezes o alfa. Então, o que é o T2? Nós achamos, ó. O T2 é 4,97. O raio da polia é 5 centímetros. Então, é 5 vezes 10 a menos 2. O T1 é 4,63. Vezes o raio da polia, que é 5 vezes 10 a menos 2. O I é o que eu quero saber. E o alfa eu encontrei no item D, que é 1,2. Ok? Então é só fazer essa subtração aqui, multiplicar, multiplica, subtrai e passa 1,2 dividindo. Vamos fazer essa continha na calculadora aqui, ó. Vai ficar 4,97 menos 4,63, né? Vezes 5 vezes 10 a menos 2. Dividido por 1,2 dá 1,42 aproximadamente. 1,42 vezes 10 a menos 2. O quê? Quilograma vezes metro ao quadrado, tá?
Aqui o que eu fiz foi, eu coloquei em evidência o 5 menos 2, né? Então você pode fazer 4,97 menos 4,63 menos 4,63. Aí já multiplica por 5 vezes 10 a menos 2 e divide por 1,2. É isso aí, 1,42, certo? Vezes 10 a menos 2. Então, esse é o momento de inércia da polia. É um exercício bem legal, porque envolve bastante conceito de várias coisas que nós já aprendemos no conteúdo de Física 1. Muito bom. Exercício que vale a pena, certo? Qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários. Deixa o like, contribui com o canal e a gente se vê aí.